Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ciência por trás de como a cocaína afeta o cérebro. Sabe, desde aquela euforia inicial até as mudanças mais profundas de longo prazo. É uma viagem, e bem complexa pela nossa própria neuroquímica. E a pergunta que guia tudo isso é a seguinte: como é que uma única substância consegue, de forma tão eficaz, simplesmente sequestrar os circuitos de prazer do nosso cérebro? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar, passo a passo. Então, para começar, tudo se inicia com um pico, uma onda quase que instantânea. Para a gente entender o poder do vício, a gente precisa primeiro entender o quão intensa é essa recompensa inicial que a droga dá. E olha só, é fundamental sacar que esses efeitos, essa euforia, o pico de autoconfiança, aquela energia toda, isso não vem do nada, né? É tudo resultado direto da ação da droga, que basicamente pega os sinais de prazer que a gente já tem no cérebro e aumenta o volume no máximo. E aqui está um ponto-chave. O jeito que a substância entra no corpo muda tudo. E muda muito. Se for inalada ou injetada, por exemplo, a cocaína chega no cérebro em questão de segundos. E essa velocidade toda cria uma ligação, uma associação super forte entre usar a droga e sentir aquela recompensa. Isso aumenta de um jeito absurdo o potencial dela para viciar. Ok, a gente viu o efeito geral, né? O macro. Agora, bora dar um zoom bem grande. Vamos mergulhar lá na sinapse, aquele espacinho minúsculo entre um neurônio e outro, para ver onde a bagunça química toda realmente acontece. E a grande estrela dessa história toda é a dopamina. Pensa nela como o nosso neurotransmissor do bem-estar. Em um dia normal, ela é tipo a nossa moeda de troca para motivação e prazer. É a dopamina que faz a gente levantar para buscar comida quando está com fome, ou sentir aquela satisfação boa quando a gente finalmente consegue terminar uma tarefa, sabe? E o sistema normalmente funciona de um jeito super elegante, bem equilibrado. Funciona assim: um neurônio libera a dopamina, ela atravessa o espaço, entrega a mensagem de "opa, isso é bom" para o neurônio seguinte, e logo em seguida ela é limpa, recapturada por umas proteínas especiais. É um sinal rápido, preciso e controlado. Ponto. Para entender isso de um jeito bem fácil, imagina que essas proteínas que limpam a dopamina são como portões de saída. A função delas é justamente fechar a festa, terminar o sinal de prazer. E o que a cocaína faz? De um jeito bem direto, ela vai lá e tranca esses portões. E aí o que acontece? Bom, a dopamina é liberada normalmente, só que ela não tem para onde ir. Ela fica ali presa nesse espaço, bombardeando os receptores sem parar. E é isso que transforma um sinalzinho de prazer, que seria normal e controlado, numa verdadeira inundação. Essa é a base daquela euforia super intensa. Só que o cérebro não é bobo. Ele é um sistema que se adapta, e muito. Ele não fica lá parado aceitando essa enchente química. Pelo contrário, ele começa a se ajustar, a fazer mudanças para tentar voltar para o equilíbrio. E é exatamente aí que as alterações de longo prazo começam a aparecer. E como é que o cérebro reage na prática? Para se proteger dessa sobrecarga toda, ele basicamente abaixa o volume. Como ele faz isso? Reduzindo o número de ouvidos, ou seja, de receptores de dopamina. É como se a gente estivesse num show com o som estourando e colocasse um protetor de ouvido. Ao mesmo tempo, ele começa a construir mais portões de saída para tentar dar conta de limpar essa dopamina toda mais rápido. E o resultado prático disso tudo é a tolerância. O cérebro simplesmente fica menos sensível à dopamina. Aquela mesma dose que antes provocava uma euforia gigantesca, agora mal faz cócegas. O sistema foi completamente reconfigurado, é um novo normal. Certo. Mas e quando a droga sai de cena? O que acontece com esse cérebro que se adaptou, que se reconfigurou para viver com ela? Bem, aí o sistema entra num estado de desequilíbrio, e um desequilíbrio profundo. O ponto central é exatamente esse. O cérebro, que se armou todo para lidar com uma inundação de dopamina, de repente se vê no seco. Agora ele está faminto por dopamina. Com menos ouvidos para escutar e mais portas para expulsar, aquelas atividades normais do dia a dia, que antes davam prazer, agora mal conseguem fazer o sinal chegar. E as consequências disso são bem diretas, bem lógicas. Os sintomas da abstinência são basicamente um espelho, só que o espelho sombrio dos efeitos da droga. Onde tinha euforia, agora tem anedonia, que é essa incapacidade de sentir prazer com qualquer coisa. Onde tinha energia, agora tem uma fadiga imensa. O sistema de recompensa do cérebro está, na prática, desligado. Offline. E o estrago não para por aí, no sistema de recompensa.
O uso contínuo da cocaína pode causar mudanças que duram muito tempo em outras áreas super importantes do cérebro, especialmente naquelas que cuidam do nosso pensamento mais complexo, da nossa tomada de decisão. O impacto disso na vida real é gigante, né? Áreas como o córtex pré-frontal, que é tipo o diretor executivo do nosso cérebro, acabam sendo muito afetadas. E o que isso quer dizer na prática? Dificuldade para controlar um impulso, para tomar uma decisão pensada, para manter o foco em alguma coisa. E o pior, são prejuízos que podem continuar por um bom tempo, mesmo depois que a pessoa para de usar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma reflexão importante. Se a gente entende que o vício não é uma falha de caráter, mas sim uma condição neurobiológica, uma doença que literalmente muda a fiação e o funcionamento do cérebro, como é que isso não muda a nossa forma de pensar em tratamento e recuperação? O que é preciso de verdade para ajudar um cérebro a se curar, a se reconectar